Oi, pessoal. Meu nome é Talona Torres, eu sou professora e pesquisadora da área de educação, e o vídeo de hoje é para compartilhar com vocês algumas surpresas que eu tive no curso de pedagogia. E foram algumas, não foi só uma, não, viu, pessoal? Então, eu queria aqui conversar com você, se você está pensando em fazer o curso de pedagogia ou se você já está fazendo, o que me surpreendeu nessa faculdade. Então, a primeira coisa delas, que eu não tinha ideia antes de prestar vestibular, é que é um curso massivamente feminino. Então, na minha turma tinha um homem e esse único homem não terminou o curso com a gente, assim, ele desistiu na metade, infelizmente. Mas depois, dando aula nos cursos de pedagogia, essa situação eu vejo que hoje está um pouquinho diferente, mas não muito. Em geral, no curso de pedagogia tem, sei lá, num curso de 60 pessoas, tem dois ou três homens, ou seja, então é um espaço majoritariamente feminino. Então, eu acho que isso tem muitas vantagens, mas eu não tinha ideia quando eu comecei a estudar. Uma outra questão também que para mim foi surpreendente é que é um curso de pessoas jovens, né, como geralmente são as faculdades, mas é um curso que a pedagogia acolhe muitas pessoas com mais idade, né, pessoas idosas. Eu lembro que na minha turma tinha uma senhora idosa de mais de 60 anos, que ela fez todo o curso, assim, foi super bacana, se formou junto com a gente. Também tinha no meu curso, mulheres que tinham se dedicado a vida inteira, né, a cuidar dos filhos, eram dona de casa, e quando os filhos estavam mais velhos, resolveram voltar a estudar. E aí tinha todas aquelas questões, né, de quem ficou muito tempo fora, né, da escola, enfim, que tinha deixado de estudar há muito tempo, mas foram pessoas que também, assim, correram atrás e, assim, venceram todas as barreiras e conseguiram terminar, pelo menos as pessoas que eu conheci. Como professora, eu também vi muita gente, assim, muitas mulheres que resolveram, ou às vezes mudar de carreira mesmo, né? Pessoas com mais de 40, com mais de 50 anos, que resolveram fazer o curso de pedagogia porque estavam cansadas de fazer aquilo que faziam antes, né? E queriam se dedicar a ser professora ou a ser coordenadora, enfim, né? A área de educação. Então, isso foi algo também que me surpreendeu, porque é um curso muito inclusivo, assim, né? Se você deixou de estudar há muito tempo, fica em dúvida, né? Ai, será que eu vou dar conta? Devo voltar? Eu conheci muita gente que teve essa trajetória e que deu conta, né? Teve que às vezes correr um pouco mais atrás? Sim, mas é super possível, né? Então, essa também foi uma questão, assim, que eu achei bacana, assim, no curso. Uma outra surpresa que eu tive foi com alguns professores. No curso de pedagogia, eu conheci professores, eu tive professores que eles iam muito além, assim, do que da aula deles, né. Então eu lembro que eu tinha um professor que gostava muito de cinema, então ele falava muito de alguns diretores e relacionando isso com a educação, né, com a aula que a gente tinha, então ele falava de alguns diretores de cinema, isso me fez ir mais ao cinema, conhecer esses diretores, conhecer esses filmes. Então, culturalmente, eram pessoas que nos puxava assim para conhecer outros universos. E isso para mim foi algo assim que eu gostei muito. Eu lembro que tinha outros professores, né, que gostavam muito de teatro, então falavam muito de obras teatrais. Durante o curso, alguns desses professores organizaram excursão para a gente ir, por exemplo, para museus. Eu lembro que uma vez a gente foi numa exposição em São Paulo sobre o expressionismo alemão, né? Obras de arte sobre o expressionismo. Então, o curso de pedagogia, culturalmente, ele pode ser muito rico se tem esses professores que têm essa visão aberta, né? Então, foi um curso que me permitiu viajar muito para ir em museu, para ir em teatro, para ir, enfim, em atividades culturais, porque isso era muito incentivado durante a faculdade. E mesmo a faculdade, ela promovia sessões de cinema, promovia teatro, enfim, foi algo assim na minha formação que eu não esperava e que foi bastante enriquecedora. Também, além desses professores que incentivavam a gente, né, a melhorar, a crescer e tudo mais, uma outra questão que para mim foi surpreendente foi a questão do movimento estudantil, de poder participar
das atividades acadêmicas. Então, eu fazia parte do centro acadêmico de pedagogia. E o que que faz o centro acadêmico, né? Ele se reúne, faz reuniões para pensar em atividades para os alunos do curso de pedagogia. Então, a gente organizava excursão, a gente organizava também idas aos congressos da área de educação. Então, a gente às vezes conseguia ônibus com a faculdade, conseguia hospedagem. Então, a gente se articulava para conseguir essas possibilidades da gente participar dos congressos. O movimento estudantil também me permitiu, participar de greves, né, de entender o que estava acontecendo dentro da universidade. Isso foi algo também muito importante na minha formação política. É um curso que, se você se envolve com os estudantes, né, com essa questão da política estudantil mesmo, é algo para você aprender bastante. E também o curso de pedagogia, o centro acadêmico, ele organizava festas, por exemplo. Então, eu organizei muita festa. Festa junina a gente fazia, então a gente fazia a festa do curso, mas para toda a faculdade. Então, iam alunos de todos os cursos da faculdade. E isso era uma coisa assim que criava muita relação entre nós, né? De amizade mesmo, de companheirismo. Então, foi assim, surpreendente o tanto de coisas, né? De atividades que a gente organizou enquanto estudante. E também falando de viagem, de cursos e tudo mais, algo que me surpreendeu bastante, que hoje, inclusive, eu poderia trabalhar com isso, de tanto que eu fiz no curso de pedagogia, é a organização de eventos. Bom, geralmente na semana da pedagogia, né, algum professor ficava responsável por organizar e convidava alunas, né, e alunos para ajudar. Então, eu desde o primeiro ano eu me prontifiquei como voluntária, claro, a gente não recebe nada, mas você ajuda a organizar todo o evento. E, gente, organizar um evento é algo que é super trabalhoso, mas você aprende muita coisa. Você aprende, assim, a como fazer o contato com as pessoas, conseguir os espaços, organizar os horários, organizar as atividades. Então, eu organizei, durante o curso de pedagogia, acho que pelo menos uns 3 ou 4 eventos, ajudei, né? Não organizei sozinha, claro. Depois, do curso de pedagogia, também continuei organizando eventos, então foi algo assim que para mim aprendizagem que me surpreendeu, porque eu não imaginei que eu ia passar por essa experiência durante a faculdade. E também, acho que por último aí, para fechar, assim, que me surpreendeu, foram as disciplinas optativas. Então, teve muita disciplina no meu curso que eram ligadas às áreas culturais. Então, por exemplo, literatura infantil, uma outra disciplina optativa de contação de histórias. Eu tive uma disciplina também de psicodrama pedagógico. Então, eram disciplinas tão variadas e com temas tão abertos que no curso de pedagogia eu conheci muita gente que depois foi se dedicar a contar histórias, né? Ser contadora de histórias para crianças. Eu conheci gente que depois também se dedicou a escrever livros infantis. Por quê? Porque durante o curso teve também essa experiência de conversar com uma escritora, de tentar produzir um livro. Eu conheci gente que depois foi trabalhar com a parte de teatro para crianças. Enfim, pessoas que foram para além do curso, mas que de alguma maneira chegaram nessas profissões ou nessas experiências através da faculdade de pedagogia. Então, eu acho que é um curso que te expande muito o universo, te traz muitas experiências que você não poderia viver se você não tiver fazendo, né, essa faculdade. Então, para mim foi muito surpreendente tudo isso. E hoje, às vezes, eu vejo pessoas que estudaram comigo, que passaram pelo curso de pedagogia e que estão se dedicando a coisas assim completamente diferentes que eu nem imaginava, eh, mas no mundo infantil, né, no mundo da educação, então eu acho que isso é bastante valioso, né? Tanto para gente que é professor, que depois se torna professor, mas como para as pessoas que puderam também escolher outros caminhos, porque realmente a pedagogia ela abre muitos caminhos na nossa vida. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você teve alguma outra experiência que te surpreendeu no curso de pedagogia ou em algum outro curso, explica aqui e vamos continuar esse papo mais tarde, tá bom?
É isso. Tchau, tchau, até a próxima.